Pois bem, senhores, olha aí o Família Nossa TV chegando mais uma vez até a sua casa. É claro que eu me sinto bastante privilegiado e prestigiado de ter sido escolhido para a edição do programa no dia de hoje. Por sinal, esses dias completamos aí um programa centenário, não é? Então estamos contentes, até aqui Deus nos ajudou, nos abençoou e é claro que muitas coisas boas ainda estão por vir, ok? A partir aí dos próximos programas, a partir do programa de hoje, você percebe então que algumas novidades já estão sendo acrescentadas para que você tenha mais proveito ainda aí na nossa programação, ok? Pois bem, no dia de hoje recebemos dois convidados super especiais, receberemos dois convidados muito especiais. Primeiro, na primeira parte do programa, Dr. Alexandre Milagres, pneumologista, que falará principalmente acerca de vícios, mais específico ainda relacionado ao cigarro. Na segunda etapa do programa, estaremos falando com a Leonora Maria de Holanda. Leonora, ela viveu 39 anos da vida dela enredada no mundo dos vícios, viciada no cigarro e já conseguiu então a liberdade em relação a esse tipo de vício. E graças a Deus pela vida dela, não é? Pois bem, vamos lá. Já começando, portanto, o doutor Alexandre, seja bem-vindo, fique à vontade. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, viu? Sente-se. Obrigado. O senhor é alto, hein, doutor? Me senti muito pequeno do seu lado. 1,98. 1,98? Não pensou além da área de pneumologista, não pensou também na questão de basquete, não? De vôlei? Eu tentei o vôlei, fiquei juvenil, mas não passei de juvenil não, porque tinha que estudar, vestibular não permitiu. Ah, é? Mas a sua altura é boa. Era boa. E o basquete não quis tentar? Não, meu técnico ficou danado da vida quando eu disse que ia interromper minha carreira precocemente. É mesmo? Até hoje ele me botava perdoa. fé em você? Botava. Olha só. Naquela época não tinha, na época que eu era adolescente, não tinha tanta gente desse tamanho não. Hoje em dia que a gente vê. Né? Amigo, eu fiquei do seu lado ali e me senti desse tamanhozinho assim. Mas sabe, então, uma primeira pergunta, até para deixar o nosso bate-papo já bem norteado, é a seguinte: aquelas famosas imagens que existem nas costas ou no verso dos maços de cigarro, nas advertências, o senhor, como entendido no assunto, é sua área, acredita que isso inibe, isso diminui a procura? Boa noite. Boa noite. Isso pode inibir, não inibe em todas as pessoas, não. Mas, assim, se a gente fosse fazer uma média, a gente diria que é positivo. Tão positivo que a preocupação agora é conseguir colocar aquelas imagens na parte da frente do maço também. Já se fez algum tipo de estudo que mostra que quando a imagem está tanto na frente quanto atrás do maço, ela é mais eficiente. Porque, na verdade, aquelas imagens também elas são uma forma da gente demonstrar as doenças que existem atreladas ao vício de fumar. Então, ali você tem, por exemplo, o abortamento precoce, você tem o enfisema, você tem alguns tipos de câncer, você tem uma pessoa no CTI, né? Nós já estamos na terceira fase de imagens, né? Então já passamos por isso tudo. A gente tem aquele coração cortado, mostrando eventualmente a necessidade de você fazer uma ponte safena. E isso é uma forma de você informar as doenças, porque infelizmente tem muita gente que ainda descrê que o cigarro tem esse potencial todo de fazer mal, isso, né? Tudo, né? Exatamente. Amigo, eu já vi algumas fotos. Porque, como o senhor disse, pelo fato de estar nas costas, eu acho que algumas pessoas nem olham, né? Meio que o que os olhos não veem, o escolhem não às vezes. Sente. Escolhem? Escolhem. Aquele ali tá muito ruim, eu quero esse mais bonitinho. Eu não quero, a mulher disse, eu não quero esse da criança, não, eu quero um para homem. Aí acha que tá resolvido o problema. Tudo na cabeça. Meu pai do céu. Quantos, assim, de um modo geral, quantas doenças relacionadas existem hoje pelo tabagismo? Então, o tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde o maior problema do mundo hoje. É mesmo? E isso, em parte, é pela quantidade de doenças que o tabagismo provoca. Em torno de 60 doenças. Além disso, além de ele provocar muitas doenças, ele provoca doenças
em muitos lugares diferentes, né? Então, é uma doença que você tem acometimentos no mundo inteiro. Não é uma questão só cultural. Era uma questão mais de gênero, era uma questão mais voltada... As doenças começaram atingindo mais os homens, porque os homens é que começaram a fumar mais cedo. Mas, inclusive, a campanha desse ano da OMS, da organização, foi um alerta para as mulheres, porque os homens não só estão morrendo, mas os homens também estão abandonando o fumo, ou estão adoecendo. São os 3 fatores que fazem diminuir o lucro da indústria do tabaco, né? E existem muitas culturas ainda que a mulher, lhe era pouco permitido, entre aspas, entrar nesse círculo de fumantes como homem. E, por exemplo, na China, a maior parte dos homens é fumante, em torno de 80% dos homens. 70% dos médicos chineses são fumantes. Olha o nível de arraigado, né, que está essa... Muito alto. Só 5% das mulheres são fumantes na China. Aí o que a indústria percebe? Já que a gente está perdendo mercado, porque as pessoas, por esses 3 motivos que eu citei, estão parando de consumir, vamos então botar a mulherada dentro do circuito. Olha só, que coisa, hein? Realmente a gente fica triste, hein? Inclusive, as últimas notícias aí, os jornais impressos e televisivos mostraram a imagem de um garoto de 2 anos. A gente estava até falando disso aqui antes da programação. O garoto de 2 anos, já fazendo até todos os movimentos ali, do cigarro entre os dedos e tudo mais, e já fumando como se fosse gente grande. Exato. E o triste dali, doutor, que pelo que as pessoas comentam, é claro que a gente não o conhece pessoalmente, mas que os pais, principalmente o pai, incentivava porque achava bonito. Isso. O que o senhor acha disso? Quer dizer, esse menino, ele é um caso atípico, né? Porque não é comum, né? Quer dizer, a Indonésia é um local onde se consome muito fumo. Mas o que a gente pode entender, em parte, é o seguinte: a dependência, a gente fuma por uma dependência a uma droga chamada nicotina. E essa droga é uma droga difícil do indivíduo se tornar dependente assim, porque o ato de fumar gera desconforto, gera tontura, gera enjoo, gera uma tosse. Só que como a droga é forte, ela vence esse desconforto inicial e a pessoa então fica presa. Do ponto de vista da prisão da pessoa, a gente pode dizer que seja uma das drogas mais fortes que existam hoje, disponíveis, infelizmente, né? E o que acontece? Uma mãe, quando fuma durante a gestação, ela gera dependência no feto. Esse feto, ao nascer, perde o aporte de nicotina porque o cordão umbilical é cortado. Então, a nicotina que vinha pelo sangue da mamãe chega ao cérebro do feto logo assim que o feto começa a se desenvolver, e 9 meses depois você interrompe esse aporte. A criança é dependente de nicotina. Do mesmo jeito que os fumantes são dependentes de nicotina. Só que um fumante, ele sabe, ao parar de fumar, que aquilo que ele está sentindo é falta de uma droga que ele consumiu durante décadas. A criança não sabe. A criança, ao nascer, ela não sabe. Ela sente um desconforto e não tem como avaliar o que ela está sentindo. Então ela chora, ela é inquieta, irrequieta, ela tem insônia, ela às vezes não consegue o intestino funcionar, porque ela não tem a droga. E essa criança certamente foi abastecida, sem que ela quisesse, involuntariamente, durante o processo de gestação. Ao nascer, foi-lhe dado a oportunidade de se envolver novamente com a droga e ela assume aquilo, deve ter sido ensinado a ela o que fazer, e ela captou. Mas uma série de crianças no mundo inteiro nascem dependentes de nicotina, o pediatra não sabe, os pais não sabem, a criança menos ainda, e sofrem sem ter como se manifestar. Eu faço muita campanha para evitar que as mães que estão gestando fumem. Meu Deus do céu, já então 9 meses de vício e o garoto nasceu agora, então isso. Já tem aí, meu pai do céu. Agora eu tenho, nossa, são N perguntas que eu tenho relacionadas ao tema. Uma outra que eu
que realmente a gente precisa entender. A pessoa está viciada. Qual o primeiro passo que ela deve tomar? Porque normalmente tem alguns que não dão um braço a torcer. Normalmente a pessoa diz, o pulmão é meu, eu faço o que eu bem quero, né? É certo que prejudica até a respiração, né? Se pedir para subir uma escada aí de 2 andares, a pessoa não sobe, talvez no primeiro lance de escada já dá uma paradinha para pegar ar. E fora ainda o pigarro, né? Umas tosses assim, que você percebe que tem um pigarro. Qual é o primeiro passo? Porque a pessoa vai relutar, porque além de ser um vício, tem ainda o lado do prazer pessoal. Já vi casos principalmente de frio, não é o caso de quem mora no Rio, mas às vezes acontece, né, daqueles dias de mais frio e a pessoa quer se esquentar em vez ali de um bom chocolate quente ou coisa do tipo, um cappuccino, que são coisas também muito boas de se provar, lembram do vício. Qual é, o senhor como doutor no assunto, qual é a orientação? Por onde começa? Olha só, o primeiro passo eu acho que é ele receber informação. Porque o uso da droga gera prazer. A gente nunca nega que há prazer envolvido nisso. O que a gente diz é que é um prazer muito caro, não só do ponto de vista financeiro. É caro porque ele gera muitas doenças, ele interrompe a vida das pessoas, às vezes 10 a 15 anos antes do que seria daquele biotipo, daquela genética daquela pessoa. Mas é um prazer. Então, para o indivíduo abandonar um prazer relativamente barato em termos, porque o cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo, é o 6º mais barato do mundo, e quanto mais barato, maior é o consumo e maior a adesão de jovens. É um prazer barato, é um prazer que você pode realizá-lo 24 horas do dia, não tem limitações em termos sociais. Assim, hoje a gente está conseguindo na nossa sociedade e algumas outras evoluídas, mas é um prazer que você pode, um indivíduo aqui sai do estúdio daqui, vai ali fora e consome. É diferente do uso da heroína, da cocaína. Aproveitando aí o momento, eu te interrompo, e sobre essa questão toda legislativa de não fumar em ambientes fechados, o senhor acredita que isso já diminuiu as pessoas fumantes, ou isso só faz a pessoa, dá só um minutinho, vou ali atender alguém, sabe aquele jeitinho, em aspas, desculpe, brasileiro? A gente considera fundamental essa lei. Ela talvez seja, no Brasil, a lei mais importante para estimular as pessoas a pararem de fumar. Porque a outra medida importante no mundo inteiro é aumentar o preço do produto. Só que no Brasil, como a gente ainda tem dificuldades para conter o contrabando, quando você aumenta o preço, aumenta a venda do cigarro contrabandeado, que, enfim, é um tiro no pé, né? E aquela história de proibir? Eu já ouvi, a gente com certeza já ouviu N situações de que às vezes quando se proíbe a procura aumenta, é o desejo proibido. O senhor acha que se proibisse o cigarro resolveria ou aumentaria o contrabando e o escondido? Olha, a gente não trabalha com a lógica da proibição, porque, enfim, é um direito da pessoa querer consumir aquela droga. O que a gente faz é tentar limitar o uso. Você não pode expor outras pessoas à droga, você não pode vender para jovem, tem que ter mais de 18 anos no Brasil para poder comprar cigarro, não obstante que a média brasileira de adesão à nicotina é 13 anos, quer dizer, burla-se de várias formas essa lei. Pais compram cigarro para os filhos inadvertidamente, amigos mais velhos, ou então o vendedor não é muito escrupuloso e não demanda a identidade do indivíduo. Eles vendem ali até pela escola mesmo. Sim, existe uma série de leis, você não pode vender cigarro para menor de 18 anos. Mas como é que se explica, então, que 95% das pessoas comecem a fumar aos 18 anos, antes dos 18 anos? Né? Sabe uma coisa? Vamos mudar de prosa? Vamos mudar de prosa? A coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Mas um assunto que eu acredito que as pessoas em casa até estão aguardando quais métodos hoje estão à disposição para que as pessoas consigam então ir diminuindo. Eu não sou perito no assunto, mas já vi propagandas, algumas ocasiões até pare de fumar fumando, eu já ouvi essa expressão, não é? Então, suas palavras agora, o que está à disposição do fumante que deseja diminuir e parar?